bons ou ruins, são do bem ou do mal, são da luz ou das sombras. Essa é a diferença entre os três. E quando pensamos em aspectos únicos, nós passamos agora a nos imaginar como esse mar. Não existe qualidade de onda que vem justamente desse vento, desse balançar de ondas. Não existe qualidade sem que você perceba a qualidade do cérebro e a qualidade do que você pensa e do que você sente. E onde está essa qualidade? Vejamos. Pela Organização Mundial da Saúde, quando a gente pensa no que é saúde, nós temos certeza que saúde não é a presença, a ausência, de dor ou de doença ou de dificuldades. Saúde é um bem-estar completo do ser humano. E quando nós pensamos em bem-estar completo, a gente pensa no bem-estar físico, no bem-estar mental, no bem-estar social, no bem-estar emocional e no bem-estar espiritual. Apesar de nosso foco da fala hoje ser no espiritual, nós podemos imaginar todos esses bem-estares, né? Nós podemos pensar no físico, justamente em como que eu cuido. Esse cérebro, ele passa dor, ele faz bem as conexões, ele tem algum risco ou está passando, pode passar por Alzheimer, por Parkinson, por tantas outras situações que danificam a composição dele no físico. Quando nós vamos para o bem-estar mental, é a qualidade dos pensamentos que eu tenho. Não existe saúde espiritual ou saúde nesse âmbito completo que nós estamos falando, se eu não tiver saúde nos pensamentos que eu tenho. Se eles são negativos, se eles são desesperançosos, se eles são tristes, se esses pensamentos são pensamentos que no final do dia mais te afundam do que te elevam, eles estão doentes também. E aí nós pensamos no bem-estar social, que é o bem-estar coletivo, o bem-estar no meio que eu vivo, no trabalho, na sociedade, na caridade que eu faço, em todos os momentos da minha vida. Eu preciso ter bem-estar social. E aí vem, claro, o bem-estar emocional, que é a forma como eu sinto. Mesmo a tristeza tem uma forma de sentir. A tristeza que te leva a um estado de torpor, de você não ter nenhuma esperança, é uma tristeza infeliz. Agora, você pode ter uma tristeza que a gente chama de tristeza bem-aventurada. Segundo Justino, a tristeza bem-aventurada é aquela que você sente porque tem saudade, sente porque ama, sente porque quer que dá certo, você sente de uma forma positiva. Então, essa tristeza, ela vai gerar um estado de satisfação dentro de você, porque você sabe que está usando a tristeza para construir de alguma forma algo melhor. Dá para ver, né? A diferença que o mundo espiritual pensa entre a tristeza, entre a emoção, mesmo na tristeza que gera um fato negativo, ou a tristeza na emoção que pode gerar um fato altamente positivo. Por que gera altamente positivo? Quando eu estou passando por um problema muito grande, quando eu estou numa situação de tristeza, quando eu estou numa situação que eu não coordeno exatamente aquilo que está acontecendo e isso me afeta diretamente. É porque você não perdeu a esperança. E quando nós não perdemos a esperança, a nossa consciência passa a trabalhar. Olha só o trocadilho. A nossa consciência passa a trabalhar no inconsciente de forma a colaborar que esta máquina não sucumba por emoções negativas. Quando eu estou com a consciência nas emoções altamente negativas, nessa situação aqui, o corpo vai sucumbir, ele não aguenta. O inconsciente não consegue lutar contra a maré. Agora vamos voltar para os nossos oceanos, que representam cérebro, mente e consciência. Pense agora que você tem a estrutura cerebral, que é o nosso hardware, né, que aguenta todas essas conexões. Nós temos a água, que é o poder da mente, de gerar o pensamento, mais um tsunami. Ondas que não têm controle. Ondas que quando vem machucam e quando voltam machucam. Ondas que parecem tempestades o tempo inteiro. Nesse momento é quando a gente perde a possibilidade
de não sucumbir todo o seu composto energético. Pensando ainda nesse tsunami que pode vir na nossa vida, pensa agora quando você está num momento da vida em que essas águas são verdadeiras ondas mortais com 3, 4, 5 metros e você não tem prancha de surf, você às vezes não sabe nem nadar e você está ainda além de tudo nadando contra essa correnteza e contra essas ondas. Quando isso acontece, muitas pessoas creem que nós precisamos encontrar o controle. Mas, na verdade, nós não precisamos encontrar o controle. Nós precisamos encontrar o conhecimento. Se eu conheço o efeito que essa onda pode ter, que esse tsunami pode me afetar, eu consigo aprender a nadar, eu consigo dar braçadas fortes o suficiente, eu consigo entrar num bote, ou eu consigo, o mais importante, que vem diretamente de encontro ao conhecimento, que é não entrar na onda errada. Vocês viram que é mais uma questão de conhecimento, de entendimento? E o autoconhecimento é o que mais pode ajudar todos nós a compreendermos as diferenças que não são sutis, são grandes, entre esses 3 grandes compostos, que juntos vão formar a parte mais importante do ser humano, que é a parte que tem qualidade de pensamentos espirituais. Existe uma discussão na ciência se o cérebro é a mente e que todos esses pensamentos e sentimentos se formam no próprio cérebro. Que esses pensamentos e sentimentos são apenas resultado do cérebro. Existe sim. E por que não dizer que eles têm os seus motivos para falar isso? Mas são estudos altamente materialistas porque estão falando apenas do composto físico e tirando as emoções desse composto físico. Quando a gente se aprofunda e começa a compreender as emoções, nós passamos a perceber que o ser humano é muito mais do que uma máquina que faz todos esses encontros metabólicos e de neurônios. O ser humano é um ser que, muito além do corpo, pode alcançar o infinito só com seu pensamento. Pode ir aonde quiser neste momento. Eu vou lá no Vale dos Reis, na pirâmide de Gizé, e eu consigo, na maior, olhar lá de cima todo o Egito. O ser humano é muito mais do que apenas um composto físico e um composto de criação de pensamentos. O ser humano é, sim, uma composição de tudo isso, somada ao espiritual, que quando canalizamos para esse caminho espiritual, nós passamos a entender que o cérebro é finito, tem limite e tem capacidade de processamento. Que a mente é finita, porque a mente também pode parar de gerar pensamentos e sentimentos, mas que o espírito jamais será, porque o espírito não vai parar de gerar experiências. E são essas experiências as que mais importam quando a gente pensa no futuro, quando a gente pensa no eterno, quando a gente pensa no infinito. Estou aqui pensando antes de entrar nas nossas perguntas e respostas, hoje, dia de perguntas e respostas à espiritualidade, em especial com esse foco sobre a forma como agimos em nossa consciência. Eu fico buscando lá, depois de tantas décadas com Justino, lá atrás, uma aula que ele deu, em que ele falava exatamente sobre o potencial do ser humano estar na sua consciência e que começa com esse inconsciente, começa sem que eu perceba que ele existe. Mas quando eu vou aumentando meu conhecimento, eu passo a ter o que nós chamamos de o consciente consciente. Sabe quando que você atinge o consciente consciente? E para isso não precisa nem um QI alto, nem um grau de inteligência exagerado, nem ser um gênio. Precisa apenas ter um coração mais tranquilo para alcançar aquilo que você está desejando. Uma forma de separar esses dois momentos do inconsciente com o consciente. O consciente consciente é pensar que na mente nós temos uma divisão clara, que é dual. Nós temos o mental inferior, que é a mente do ego, que muitos dizem que a mente que mente, a mente que engana, a mente que faz você ver o que não é e que faz você pensar naquilo que não é exatamente o que você quer. E a mente do mental superior,
que é a mente que está nesse consciente, seja ele individual ou coletivo, mas está tão alerta nesse consciente que você passa a perceber que importante mesmo é que você tenha qualidade nesta consciência e automaticamente o mental superior vai comandar o mental inferior e a mente não mente mais, que vai comandar todos os pensamentos e sentimentos, que vai conseguir fazer com que você tenha qualidade cerebral. Um bom cérebro é o que te ajuda a pensar muito, mas um bom pensamento é o que te ajuda a ser infinito.